começando tudo de bom para você desta quarta-feira. Seja muito bem-vindo. Hoje é dia do nosso Trocando Ideias, então eu já começo agradecendo aos nossos parceiros pelas delícias que estão em nossa mesa hoje. Obrigada ao chefe Rodolfo. O Le Mise en Place, está aí o Instagram dele na tela para você. Tudo que o Rodolfo faz é a base de costela bovina. Então você tem aí hot roll, pastéis, dadinhos de tapioca e tudo. Quando você vai lá no Le Mise en Place, você vai conhecer o trabalho dele. Tudo que você pode imaginar é feito com costela. Risoto, tudo. Então, conheça o restaurante, entre lá no Instagram para você conhecer melhor o trabalho do Rodolfo. Obrigada. E, claro, nós temos a Sodier Doces com os bolos deliciosos. Esse bolo hoje é de frutas vermelhas, então tem uma gama gigantesca para você escolher. Tem o Instagram deles aí. Muito obrigada, Sodier. E também tem bolo caseiro, que a gente ama. Estão aqui para os nossos convidados, os dois bolos da Sodier. Vamos começar o programa de hoje. Vou apresentar os nossos convidados, mas antes eu quero te falar de algo muito importante, porque os números são assustadores. Nós vamos falar do uso de anabolizantes pelos brasileiros. Para você ter uma ideia, 1 a cada 16 estudantes, isso de acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, já usou em algum momento algum tipo de anabolizante. 1 entre 16 estudantes. É um número alto? É. E para você ter uma ideia, foi feito um levantamento entre a Valor Econômico e a Anvisa, que dá conta de um aumento de 670% na compra de todos os tipos de anabolizantes nos últimos 5 anos. Isso é um número assustador. Na semana passada, foi preso um grupo de mais de 15 pessoas envolvidas na produção desse tipo de, entre aspas, medicamento. Eu digo entre aspas porque naquele caso tudo era feito de uma maneira absurdamente sem nenhuma higiene e o mais importante, usavam tantos produtos que não tem nada a ver com essa história, como por exemplo remédios para sarna. Então nós precisamos estar atentos, porque é uma moda, a gente sabe da preocupação das pessoas com o corpo, a gente sabe que a internet cobra isso, você quer ficar bem, você quer aparecer bonito na foto, no vídeo, sabemos disso, mas existem outros caminhos. O Bruno conhece bem os novos caminhos, porque ele se livrou desse problema, ele quase morreu, está aqui com a gente hoje, estou muito feliz de ter o Bruno aqui, ele tem dado entrevistas para falar sobre isso, porque é um alerta, ele é um milagre. Então, por conta disso, o depoimento do Bruno é extremamente importante. Ele é um profissional da educação, é pós-graduado, ele treina outras pessoas. Durante 20 anos ele fez isso. E eu não estou dizendo que às vezes você faz, não, você sabe que faz mal. É que a gente acha que só vai acontecer as coisas com os outros. Esse é um passo. A outra coisa, você fala, não, mas eu vou administrando bem, está dando certo, eu não estou sentindo nada. Você vai conhecer a história dele, você vai entender melhor que não é bem assim. Que quando se é proibido, existem estudos para isso. O Dr. Edmo está aqui para conversar com a gente. Ele é cirurgião vascular, ele é cirurgião cardiovascular. Ele sabe desse assunto e atende muitas pessoas que passam por esses problemas. E são muitos problemas evitáveis. Então é importante que você entenda que cuidar da tua saúde é primordial. É a primeira coisa que você precisa fazer. E começando pela saúde mental. A Olga está aqui com a gente e é importante que você deixe um pouco de lado essa preocupação excessiva com a opinião alheia, com isso que a internet tem trazido de ruim, e foque naquilo que é bom, e comece a ser um exemplo melhor para você mesmo, para você não sofrer as consequências. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes de dar a palavra para vocês, eu vou pedir para conversar na linha com um rapaz que ainda está fazendo uso de anabolizantes. Eu vou colocá-lo primeiro para ter esse exemplo e para nós conversarmos mais sobre isso, porque ele acabou de sair do trabalho, saiu de casa às 3 horas da manhã, ele falou, Keila, quanto mais rápido eu entrar, melhor, porque eu preciso descansar. Eu vou chamá-lo de Fábio, não é o nome dele, a gente conversou para que ele não se identificasse, também não vou falar a profissão dele, mas ele é um jovem e eu quero que você entenda como muitas vezes a gente, no afã de ter uma vida melhor, acaba indo por esse caminho. Fábio, seja bem-vindo ao nosso programa. Primeiro, muito obrigada por você topar falar conosco. Eu acho muito importante entender um pouquinho mais da tua história para começar a tentar enxergar a razão pela qual você começou a usar os anabolizantes. Primeiro, eu vou te perguntar, quantos anos você tem? Olá, boa tarde. Boa tarde, querido. Obrigada por você estar aqui com a gente, Fábio. De nada. A minha idade, eu tenho 33 anos. Você tem 33 anos. Você usa anabolizantes há bastante tempo? Não faz muito tempo, tá? Deve fazer o quê? Uns 5 anos.
5 anos. 4 a 5 anos. É que eu não peguei a data certinha. Sei. Me conta como é que você começou. Você já pratica algum tipo de esporte há bastante tempo? Ou você participa de competições? Como é que é a sua vida na academia? Me conta um pouquinho dessa parte. Então, eu sempre treinei, tá? Sei. Eu fiquei uma boa parte da minha vida, desde os 13 anos, treinando tudo. Então, Só que aí há 20 anos você já treina, né, Fábio? Isso. E daí, nesses 5 anos para cá, o que aconteceu que você resolveu buscar esse auxílio? Então, no caso, a musculação, todo mundo sabe que ela é ingrata, né? Eu sofri um acidente e cheguei a pesar 30 quilos. Meu Deus do céu. E depois da recuperação foi difícil, fez muita fisioterapia. Aí fui liberado para musculação, muito treino, muito treino, muito treino. Uns 2 anos e eu não conseguia passar de 70 quilos, não passava disso. E o seu normal era quanto antes do acidente, Fábio? Eu pesava 84 quilos. E você ficou bastante tempo também sem poder praticar exercício, né? Pelo que você está falando. Isso, fiquei, acho que uns 3 meses sem poder fazer atividade física. E daí entra aquela, entre aspas, ingratidão que você falou, que é aquilo que você conquistou ao longo da vida, dos 15, dos 20 anos, você perdeu. Isso. Tá. E daí, quando você pôde voltar, você percebeu que mesmo tentando esses 2 anos, nada, não voltava aos 84. Isso. Tá. E daí, quem falou para você do anabolizante? Como é que você foi apresentado? Então, eu já conheço gente que usa para ganho de peso e massa, tudo. Conheço gente que usa já há bastante tempo. Sei. Aí eu falei, eu vou começar a usar também. Tá. Comecei E aí, a usar. começou a usar, mas aí alguém te indicou, você foi a um médico. Como é que foi essa história para você começar, para você comprar e começar a usar? Primeiro eu fui no médico, né, de convênio. O médico de convênio ele nunca libera. Certo. No caso, seria só os médicos que falam que é esportista, né? Tá. E chega a receitar. E eu sempre fui de baixa renda, então, no caso, eu não ia ter o dinheiro para pagar o médico em si. Certo. Né? Aí eu peguei, conheci um amigo que usava, que o irmão dele competia. Tá bom. Aí eu comprei e comecei a usar. Mas ele passou tudo certinho, o que tomar, o que não tomar. Porque o pessoal acha, muita gente acha que é assim, eu vou tomar, vai ser mágica. Não, não vai. Também demora um pouquinho para começar a fazer efeito. Você já está vendo os efeitos? Já sim. É papo de 3 meses que você vê o efeito. Então, na verdade, como já faz 5 anos que você usa, o que você está usando, vamos dizer assim, mantém esse efeito que você já conquistou. É isso, Fábio? Isso, Tá. Isso, mantém. Você não sente nada, nenhuma dor, nenhum efeito colateral, Fábio? Não, graças aos remédios que eles me passaram para tomar, não para livrar do... É o famoso TPC. Não para livrar do que você possa ter, mas sim para amenizar. Ah, então, na verdade, quem te receitou o anabolizante e um medicamento que controla os efeitos colaterais. É isso, Fábio? Isso. Tá. Mas não é que reduz total, tá? Tá. Ele ameniza. Então, de vez em quando, você sente alguma coisa? Não, graças a Deus eu não sinto nada e também eu não exagero, porque para mim o exagero é um erro em tudo que você faz na vida. Seja na comida, tipo, se você for ver, tem coisas piores. Certo. Tá? No fast food mesmo é uma das piores coisas. Entendeu? Você não tem medo, Fábio? Não tenho medo, não. Você vai continuar usando, Fábio? Vou sim. Por tempo indeterminado? Por tempo indeterminado. Tá. Fábio, eu vou conversar com o Dr. Edmo, o Bruno que está aqui comigo, e a Olga. Eu queria que você ficasse... Você falou que você não tem disponibilidade para ficar muito tempo, né? Não tem. É que eu estou morrendo de cansado. Eu sei. Mas eu quero te agradecer pela tua participação. Eu queria só que você
depois assista no YouTube a nossa conversa para você entender que muitas vezes, mesmo você não sentindo esses efeitos no teu corpo agora, a médio e longo prazo o problema pode vir. Não sou médica, a doutora Edna vai falar sobre isso, mas como eu sei que você tem que desligar, só quero te dar esse alerta, porque eu tenho o Bruno aqui de frente comigo, que pensava exatamente como você e ficou 20 anos usando e quase morreu. Entendeu? Foi por pouco mesmo. Então, eu quero que você pense um pouquinho e que você assista ao programa depois e, de repente, comece a rever, porque como você, graças a Deus, tem saúde, talvez se você mude um pouco, se você mudar um pouco da tua dieta, ter um profissional ali pertinho de você na academia, você não precise mais usar. Estou falando só como apresentadora, não como autoridade de saúde, porque a gente se preocupa e o programa é para isso. Então, quero só que você... uma coisinha antes? Pode, querido, pode. Na vida, eu sempre pensei assim, cara, tudo que você exagera faz mal. Tá. Seja da comida, certo? Porque a gente sabe que está acima do peso não é legal. O pessoal que romantiza isso não é legal. A dieta é necessária. Eu sei que comer fast food é uma delícia. Mas também faz mal. Também faz mal. Tem muitas coisas piores que anabolizantes. Tem muita gente tem a vida errada, dorme errado, tudo, e ninguém fala nada. E quando a gente começa a usar anabolizante, infelizmente a gente começa a usar, aí todo mundo começa a falar mal. Todo mundo. Por isso que eu pedi para você não aparecer. Ou seja, para mim tudo faz mal em excesso, tudo. Então tudo você se cuide, tá bom? Ok, pode deixar. Mas eu quero que você assista o programa depois e vou te chamar depois para cobrar. Ok, não prometo, tá? Vou te mandar o link, tá bom? Ok, obrigado. Obrigada, Fábio. Um beijo para você. Obrigada pela tua coragem em dar o depoimento para a gente. Ok, obrigado. Vamos falar uma coisa. Por que Fábio também não está aparecendo? Só para te lembrar. Esse medicamento, todo tipo de anabolizante foi proibido em 2023. A comercialização, consequentemente, o uso também. Doutor Edmo, tudo faz mal, inclusive a comida. Boa tarde, obrigada por você estar aqui com a gente, mas eu preciso que você esclareça que não é bem assim. Claro que tudo bem, você está tentando se controlar, usando o remédio... o que o remédio que ele falou que controla o efeito colateral? É TPL. TPL, depois você vai explicar o que é. TPC. TPC? TPC. TPC, depois nós vamos entender o que é isso, que o Bruno também já sabe. Mas a primeira coisa que eu quero deixar claro é que o Fábio não está certo. Sim. Não é, doutor? Sim. Boa tarde a todos. Porque senão a pessoa fala, tá vendo? Vamos controlar, vou usar um pouquinho, vou comer um fast food de vez em quando. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, que fique claro para você, a opinião do Fábio a gente respeita. Mas não é assim. O doutor Edmo está aqui para explicar para a gente. Vamos lá, doutor. É verdade, Keila. Eu acho que há uma grande confusão conceitual entre reposição hormonal e você usar um anabolizante. Certo. O que acontece? Muitos homens, ao longo da vida, podem perceber pelos seus exames de sangue, e aí eles têm que estar sendo acompanhados por um especialista, que a testosterona está caindo. Isso gera alteração de libido, de disposição física, perda muscular. Isso é um fato. No universo feminino, nós sabemos que as mulheres na menopausa também têm uma queda natural dos hormônios que pode precisar de uma reposição. Esse é um outro fato, ambos fisiológicos. E daí a prescrição médica, que você vai ao médico, faz o exame fala, está faltando isso, e o esteroide ou anabolizante, que é a mesma coisa, né, doutor? Exatamente. Esse tipo vai fazer com que isso melhore, ou seja, é como se você, para o leigo, como se você tivesse que repor aquilo que o teu organismo, por um motivo ou outro, está perdendo. É o carro que está sem combustível, está falhando e você precisa dar o combustível. Isso é como se você precisasse de açúcar, de proteína, porque você não está se alimentando. Então, nós não somos nada sem os hormônios, mas a gente tem que entender que reposição é um fato. Agora, quando você tem uma estabilidade hormonal e você busca uma questão estética, que é o que o Conselho Federal de Medicina está combatendo... Proibindo, né? Você acaba usando anabolizantes por conta própria, em doses inadequadas, para obter essa suposta imagem corporal que a internet estaria cobrando, que o Instagram cobra, mas que tem muitos efeitos colaterais no coração, no fígado, no cérebro, no sangue, na pele... Então, realmente, esse conceito que o Fábio tem pode levá-lo a ter complicações. Então, uma coisa, se eu não preciso repor
extra que eu estou colocando no meu corpo, independente da quantidade do extra, uma hora vai fazer mal. Sim, vai ter algum tipo de complicação em algum órgão nobre do nosso corpo. Se for, por exemplo, o coração, pode levar a um infarto, como foi o caso do Bruno, e eu acompanho muitos pacientes no consultório que já passaram por isso. Você pode ter câncer relacionado ao uso do anabolizante, você pode ter problemas cerebrais, tromboses, AVC. Então, você tem uma série de complicações para quem usa de forma inadequada. Nós vamos esmiuçar mais as complicações antes de vou para o Bruno. Bruno, obrigada, querido, você está aqui com a gente. Bruno, eu via o teu rosto quando você ouvia o Fábio falar, porque se a gente não está sentindo nada, está tudo bem. Você deve ter passado por isso durante muitos anos, né? Com certeza. E muita gente falando também na sua orelha, para com isso, quem sabia? Como é que era? Como é que foi esse teu início com o anabolizante? Primeiramente, é um prazer estar aqui falando desse assunto tão polêmico, tão necessário, né? E eu poder estar ajudando o pessoal através das minhas consequências, né? Apesar de não ser boas, estou tentando transformar esse ajuda limão demais. numa limonada bem docinha, né? Bom, todo começo a gente meio que se ilude procurando sempre efeitos estéticos. A gente só quer saber do efeito estético, não pensa nas complicações, não pensa nos efeitos colaterais e nem no conhecimento. E hoje é o que eu acho que é o que mais pega nessa rapaziada, nessa garotada que está procurando esteroide anabolizante, que é o resultado rápido, não quer treinar, não quer dormir bem, não quer comer. Então e já quer ficar bonitão. Já quer ficar bonitão logo de cara. E isso aconteceu comigo também, né? E conforme você vai utilizando, realmente, no início, você não sente nenhum efeito colateral. Né? Você vai sentindo somente as coisas boas, né? Tá ganhando massa muscular, tá ficando com mais energia. E é mais rápido mesmo esse ganho, o Bruno? Realmente é bem rápido. É bem atrativo mesmo para quem gosta de um corpo mais definido, né? Até porque a gente tá com a testosterona ali no nível de 400 a 800, de repente a gente toma, vai para 2.000, 2.500. Gente do então céu. Quer dizer, a gente vira um Superman. Então a vitalidade também melhora. Com certeza, tudo melhora. Você fica com mais fôlego para treinar, para tudo. E isso acaba camuflando o problema. Os problemas, isso exatamente. Isso deve ser uma bomba no corpo, hein? Exatamente. E para a mulher também, né? Com certeza. Você conheceu muitas mulheres que também conheço usavam? Um monte. Eu ainda sou meio um pouco envolvido no esporte em si, porque eu trabalho numa federação que faz campeonatos. Então você conhece muita gente. Tem muita. A maioria, tem você acha que usa, ainda. Bruno? Para ficar com aquele corpo fora do normal? 99% das pessoas que estão nos campeonatos utilizam. Tem os campeonatos naturais, mas os níveis são bem diferentes uns dos outros. Então, você sabe que eu acho que isso também é um problema, né, Bruno? Se for pensar bem, eu acho que talvez vai chegar um momento, eu espero que isso aconteça, de que se mude esse conceito dos campeonatos para que as pessoas reais possam participar no mesmo nível, né? Porque eu acho que essa exigência, como você falou, é tão fora do padrão aquilo que não dá para você imaginar que você não utilize nada, né? Talvez seja um momento, eu acho que envolve muito dinheiro também e é muito difícil para fazer com que isso... Mas essa mentalidade precisava mudar, né, Bruno? Porque as pessoas ficam bonitas também treinando, né? Que é o que você foi descobrindo ao longo do tempo, né? Então você já conhece muita gente, quer dizer, era o teu meio. Então você não era um peixe fora d'água, era uma coisa natural para o ambiente que você vivia usar, né, Bruno? Exatamente. Eu estava ali convivendo o tempo todo com pessoas que usam, pessoas que já tiveram efeitos colaterais. E mesmo assim a gente continua usando, achando que nada vai acontecer com a gente. E você usou 20 anos, sem acontecer nada? Então, nesse decorrer desse tempo, eu acabei tendo alguns efeitos colaterais que eu acabei tratando. Então, como eu tratei de uma forma, até vamos dizer, simples, eu acabei tendo aquela resistência e, vou usar porque eu consegui tratar isso aqui, não vai acontecer mais nada. O que você teve, Bruno? Eu tive, primeiramente, já hipertensão arterial, que já sobe bastante. Você era jovem. Já fica meio descontrolada, uma hora está muito alto, uma hora está meio para baixo, já sobe bastante. Aí começa a dar enxaqueca, mas a enxaqueca você toma um remedinho, passa, você, uma enxaqueca não é nada. Se bobear, você nem liga com o fato do uso, não, né? A gente nem liga, nem vai ligando os pontos. Aí tive muita dor nas articulações, porque você acaba crescendo muito rápido, as articulações não acompanham. Então você acaba tendo aí um desgaste na parte da cartilagem também, ressecamento nas cartilagens, aí quando você vai ver, você está com dor no corpo inteiro. E quando você para de usar determinada droga, essas dores passam, começa a voltar a produzir de novo líquido sinovial, as coisas tudo que acabam lubrificando a articulação. Eu tive síndrome do túnel do carpo, na verdade eu ainda
tenho síndrome do túnel do carpo. Mas você acha que foi por causa disso? Sim, eu usei uma substância que é chamada GH, que ela aumenta os ossos, né? Os ossos, os dentes. Pode ver que a pessoa tem um rosto mais anguloso. Mais parecido com um cavalo, né? Isso. Ah, é, doutor? Aquela face mais de cavalo. Você sabe que... Vamos você lembrar falou do Arnold Schwarzenegger. Você falou do GH, você sabe que... Acho que, não sei se foi em 98, não, em 2018, eu falei sobre o GH aqui porque estava uma moda entre as mulheres. A mulher entrava na academia, Olga, e daí eu conheci algumas, eu falei, gente, mas o que está acontecendo com esse povo? É igual agora a história de emagrecer, por causa desse monte de coisa que as pessoas usam que tem outra finalidade, porque o problema está sendo isso, né? O remédio, ele tem uma finalidade, como o doutor falou. Daí você descobre a finalidade estética para ele, todo mundo, e vira uma febre, como tem acontecido agora. E nessa época foi o GH, que as mulheres entravam, se fazia 3 meses de academia, era... uma coisa secava. E agora essa história do GH está voltando, porque eu estava vendo também, comentando aqui, e você que está na tua casa, precisa prestar muita atenção com o que você vê na internet. Porque daí tem lá, uma das maiores procuras das mulheres no início deste ano foi o que tomar para secar. E daí começa a aparecer um monte de anabolizantes, de GH, um monte de indicações. E a gente sabe que no mercado negro você consegue comprar. Óbvio que consegue. Então, você também começou... Daí, pelo que eu estou entendendo, você meio que alternava as drogas para ter efeitos aí diferentes, né? Para não sobrecarregar demais. Para ficar um entendimento melhor. Eu comecei através da dança. Eu era dançarino na época. Para conseguir trabalhar mais, concorrer com os outros dançarinos que já eram fortes, eu decidi tomar também para conseguir passar nas seleções e tudo mais. Depois de um tempo, já tomando, já estando com o corpo legal, já conseguindo trabalhar de igual para igual com todo mundo, eu comecei a me envolver no fisiculturismo. Ah, daí você foi para a competição, então? Sim, fui. Ai, meu Deus. Aí no fisiculturismo a gente começa a intensificar tanto as doses quanto os tipos de esteroide anabolizante também. Então aí sim, a gente entra nos altos e baixos de uso, mas misturando outras substâncias. Mas como é que vocês descobrem tudo isso sem ir ao médico? Tem o quê? Um treinador já sabe te dar as coisas? Tem alguém que já dá para vocês? Fala, olha, toma assim, faz essa tabela aqui que você vai saber melhor? Fazer melhor ou não tem problema? Na minha época, eu fui atrás de pessoas que já utilizavam, quando eu comecei. Mas depois que você entra no meio esportivo, a maioria dos treinadores... também sabem mexer com até isso, se bobear, né? Além de médicos também, que os pseudos especialistas também. Então, tem muita coisa envolvida com profissionais também. Não é só com pessoas que é de fora. Não é só leigo. Não. Doutor, isso é uma vergonha, né, doutor? Porque nós estamos falando, é o que o Bruno está falando. E eu acho que para você hoje deve ser mais desesperador por saber de tudo isso, trabalhar com pessoas e chega um aluno e quer até indicação. Você deve receber muita gente falando isso. Quer dizer, o que a gente percebe também é que, embora os esforços dos conselhos regionais para coibir a venda, né, para que haja um rigor maior, o dinheiro muitas vezes sobrepõe essa preocupação com a saúde, né, doutor Edmo? Inclusive entre a classe médica. A gente já viu várias denúncias nos últimos anos de médicos e profissionais de saúde envolvidos também com essa venda, né, doutor? Isso é um problema sério. Com certeza, até porque tem lucro na jogada, né? O médico também, se ele não tiver essa ética, ele até participa desse processo de compra e venda, ele é usuário também, ele fornece, e dentro das academias a gente sabe que existe esse mercado paralelo, como você citou, você conversa com alguém que já usa, a pessoa te dá até o caminho, olha, eu comprei de tal pessoa, pega o telefone dele, isso é prática. Não adianta a gente negar esse fato. Quem está em academia vê isso acontecer naturalmente. E daí, Bruno, você continuou, você ia fazendo esse balanceio aí da história. Sim, aí durante dói uma coisa, eu paro esse, começo esse, e foi assim, nesse caso, então, quanto tempo você ficou competindo? Eu competi durante uns 4, 5 anos. Mas só que a preparação que é longa. Porque você começa a tomar, vai crescendo, até chegar num nível... Meu Deus. ...competitivo perto dos atletas que já estão lá no meio. Então, levam muito tempo, né? Entendi. E assim, eu fui tendo esses efeitos colaterais, conforme eu ia tratando, eu ia continuando tomando. Às vezes eu ia para outro tipo de droga, no caso falando de droga esteroide anabolizante, outro tipo de anabolizante. E que é uma droga mesmo, né? É uma droga. Claro. Deixa de ser uma droga. E a gente vai misturando, aí uma não tá dando um efeito legal, a gente busca uma mais forte, né? Aí casa as duas para fazer um efeito anabólico maior ainda. Então, isso vai fazendo que a gente tenha vários efeitos colaterais. Eu tive ginecomastia, tive também 2 abscessos no glúteo, tive que ficar internado 5 dias para tirar o abscesso. Tem uma cicatriz horrível no glúteo.
E mesmo assim, ó, eu fui lá, fiz a cirurgia, tratei e voltei a utilizar. Então há uma resistência, há uma negação em querer parar de utilizar. Porque quando a gente para de utilizar... E você gosta do que você vê no espelho, né? Exatamente. No seu caso, era mais o espelho do que a internet, quando você começou. Porque a internet está bombando mesmo com essa coisa da cultura, do culto ao corpo há uns 10 anos. Então, você viveu aquela coisa da comparação mesmo no dia a dia. Ô, Olga, vou te falar, tem uma preocupação muito grande, porque eu acho que hoje a gente tem visto um número cada vez maior de adolescentes na academia. Sim. Porque, por exemplo, uns 20 anos atrás, acho que até mesmo quando o Bruno começou, você não via molecada de 12, 13 anos de idade em academia. Esse pessoal brincava na rua. O exercício era na quadra de escola. Sim. Então, era uma outra coisa que você se exercitava, fazia bem para a saúde. Hoje, não. A gente vê os procedimentos estéticos, falamos sobre isso, aumentando entre os adolescentes, essa busca de harmonização facial, desse culto ao corpo, já com a criança, porque a criança começa ela vê os pais que têm... O pai de uma criança, de um adolescente de 13 anos, tem 30 e pouco, que é o auge do negócio da harmonização, da malhação e tal. Então, eu acho que essa cultura é que acaba preocupando e vai fazendo com que tudo seja altamente permitido, né? Então, não, tudo bem, você faz isso aí, você toma, não tem problema que é pouco, você faz uma harmonização, não tem problema também porque é pouco. E nesse negócio de pouco, toma uma injeção hoje, porque devo emagrecer, depois eu não tomo mais. É mentira que você vai engordar, vai tomar de novo, vai passar a vida tomando. Eu não sei como é que vai ser se ninguém fizer nada, porque não são só os conselhos regionais de medicina, de fisiculturismo ou do que for, de fisioterapia, sei lá do quê. Porque eu acho que dentro de casa tem que começar a mudar essa cultura. E a gente parar de permitir tanto e de achar que a beleza precisa estar em primeiro lugar. Não é só a beleza de se achar a pessoa bonita, é a beleza física mesmo. Você fala, nossa, olha que corpo perfeito. Né? Porque está ficando cada vez pior, né? Exato. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade que valoriza muito mais a aparência do que a essência. Né? E você vê... Está sendo passado de geração em geração. Está sendo passado de geração para geração. Existe uma preocupação enorme em ter um corpo perfeito. Então, as mulheres, não é só mulheres, homens, mulheres, jovens, querem ter o corpo perfeito. E aí entra aquela coisa, né? As pessoas não têm paciência de esperar. Então, você pode, por exemplo, malhar. Claro que você não vai ter um músculo, um corpo daquele que toma um anabolizante, mas você pode ter um corpo legal, né? Se você fizer atividade física da forma correta. Né? Ficar bem. Mas não, as pessoas querem a tal da fórmula mágica, é aquela coisa, eu tomo uma pílula mágica e amanhã eu já acordo linda e maravilhosa, do jeito que eu quero. Isso não existe. Infelizmente, todo esse comércio clandestino dessas drogas todas ficam alimentando essa coisa da fórmula mágica. Né? Faça isso que você vai ficar lindo. Né? Olha, fulano fez, mas não é proibido? Não, imagina. A gente consegue. E sem contar também que a população em geral, ela leva muito mais em conta o que o amigo está dizendo, que muitas vezes é um leigo que não entende absolutamente nada, ou um treinador, enfim, alguém que não sabe muito bem das consequências do que o próprio médico. Eu canso de ver no meu consultório, o médico falou para eu fazer isso, mas eu resolvi fazer de outra forma. Mas por que, se o médico disse para você fazer assim? Não, assim é melhor para mim. Ou seja, as pessoas muitas vezes não levam a sério, né, aos profissionais adequados e corretos para cada problema que você apresenta. Então, é necessário, eu acho que se faz necessário hoje, sei lá, não sei como, mas uma campanha mesmo de conscientização, né, da ética, como bem disse o doutor, dos profissionais que realmente trabalham pela saúde. Porque você fica com uma aparência linda, mas e depois? O risco, né? Pois é, são altos riscos que você Bruno, corre. é interessante isso que você está falando, porque, na verdade, você ia ao médico? Porque já sabe, você ia? Ia. No começo, não. Mas depois que eu comecei a ir para o fisiculturismo, aí eu ia para o médico, porque eu precisava justamente fazer os exames para saber o que estava acontecendo comigo. E assim, tinha algumas alterações, principalmente do colesterol, que sempre estava bem alto, que eu tinha que tomar... Que tem a ver com o anabolizante. Totalmente. E mesmo assim, a gente não parava. Então, eu quero reforçar muito esse negócio. Isso que eu tô falando, você vai ao médico, mas o médico fala, você fala, como diz a Olga, eu não vou fazer como o médico está mandando, não. Não para, porque a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Exato. Bruno, quando é que você teve um piripaque mesmo? O que aconteceu? Foi da noite pro dia, assim?
Depois de diversos efeitos colaterais. Desses que você está falando. Desse que eu tô Nada que te falando. parasse, assim, que você Não, passasse nada mal, que- fosse pro hospital, tivesse alguma coisa mais forte. Eram dores e tal que você estava fazendo. Você fazia aquele balanceio lá dos medicamentos e tal. Sim. Tudo bem. Isso foi. Tudo certo. Durou bastante tempo. Então você estava naquela de que não vai acontecer mais nada de ruim, né? Nessas Sim, alturas a não vai gente- acontecer. Exatamente, a gente não acredita. A gente pode ver outro ali sofrendo aquele efeito complicado, mas a gente não acredita. Mas eu tomei o susto mesmo quando eu infartei, né? E como é que foi, Bruno? Eu tava treinando, né? Tava dando a minha aula de personal. Acabei tava a na aula, academia, trabalhando. Terminei de dar aula, falei, vou treinar. Comecei a treinar, comecei já a sentir um aperto no peito, um aperto bem forte no peito, começou a me incomodar e eu continuando treinando. E conforme eu ia treinando, aquela coisa ia aumentando, eu falei, isso aqui não tá Uma normal. dor no peito mesmo? Um aperto assim. Ah. Aí eu falei, isso aqui não tá normal. Aí eu parei, sentei, fiquei esperando e aquilo não passava. Aí começou a acelerar muito e começou a formigar meu queixo. Aí quando começou a formigar no meu queixo, aí como eu sou da Meu Deus, que área, desespero. eu já entendi os mesmos sintomas. Ah, você já achou que era um infarto? Começou a formigar meu queixo, eu acho que eu tô infartando. Aí Meu eu peguei, liguei pra uma amiga minha. Mentira que é você estava nessa médica. consciência toda. Tava, liguei pra minha amiga médica, ela pegou e falou, o que você tá fazendo aí? Corre pro hospital. Aí eu larguei tudo na academia, peguei um Uber, fui sozinho pro hospital. Cheguei no hospital, já passei na frente de todo mundo, que eu cheguei já assim, vermelho, amarelo, todo colorido. Me colocaram na maca, fizeram o eletrocardiograma. Deu que eu tava infartando, já subi para fazer um cateterismo. Aí do cateterismo já Você já coloquei o ficou no stent, hospital já para fazer fiquei, tudo já isso? Fiquei, depois já fui para UTI, fiquei de observação. Foi bem intenso. Meu Deus do céu, doutor, é assim? A história típica é exatamente isso. E ele só está vivo hoje porque ele chegou rápido ao hospital. Porque esse processo todo deles chegar, eles fazerem os exames, Porque eu tô fazendo a conta, demorou mais de meia hora quando você começou a sentir a dor, ainda ficou bastante tempo. Acho que foi até mais. Demorei aí praticamente 1h30 até chegar no hospital. Nasceu de novo, né, doutor? Esse tempo de chegada ao hospital é fatal. Meu Se ele não Deus. tivesse tido essa iniciativa, essa percepção que nem todo profissional tem, porque ele é da área de saúde, e os dois sintomas foram típicos, o formigamento e a dor em aperto, até prova em contrário, é um infarto. Não tem, os dois juntos, Seja qual for a causa, se é o anabolizante, se é algum fator genético, mas esse sintoma é de infarto, você tem que correr até o hospital. Doutor, e você estava usando ainda nessa época? Tava. Doutor, o anabolizante ele tem esse poder de fazer isso. Anabolizante não é só um tipo, é como se fosse uma categoria. Tipo, antibiótico tem vários antibióticos. O anabolizante é o nome para uma categoria, tem vários anabolizantes, é isso? Exatamente. Anabolizante é tudo aquilo que faz o crescimento. Certo. Anabólico, o anabolismo é o crescimento. Tudo que é Faz o usado para crescimento, isso está dentro dessa categoria. É um anabolizante. Que só é exatamente. usada quando está faltando no corpo e o médico fala para repor, Exatamente. certo? A gente só usa de forma funcional, não estético, quando você tem uma pessoa perdendo, uma pessoa com um câncer avançado que está sendo consumida pela doença, numa UTI, muitas vezes a gente repõe, usa algum anabolizante, usando o nome anabolizante na forma benigna, para crescer músculo nessa pessoa. Agora, quando você usa para fins estéticos, aí você tem essas consequências, infarto, trombose, derrame. Não vamos tirar o mérito do treinamento do Bruno da vida inteira. Então, ele é um atleta. Sim. Ele se alimenta bem, adequadamente, dorme bem. O fato dele ter essa vida regrada também ajuda a ter... Lógico, ele teve um infarto, mas ele poderia ter morrido se fosse uma pessoa que está tomando anabolizante e que não está fazendo nada certo? Com certeza, por dois mecanismos. Primeiro, porque ele era mais jovem do que ele já é. Ou seja, o coração de um jovem não está preparado para um infarto. A gente não ouve falar infarto fulminante em jovem. Normalmente, quando tem, morre mais rápido, né, doutor? Morre em poucos minutos o jovem, porque ele não tem uma estrutura de veias e artérias do coração preparada para isso. Nesse ponto, ter 60 anos ou mais ajuda. Então, o Bruno certamente não tinha essa idade, ele não tinha esse preparo anatômico natural. Agora, o fato dele ser um atleta tinha a possibilidade de suportar um pouco mais a pancada desse infarto e chegar vivo como ele chegou a ponto de ser tratado. Doutor, existem alguns efeitos colaterais. Ô Bruno, antes de te perguntar isso, doutor, depois que você teve o infarto, você teve que fazer alguma cirurgia? Você ficou ali, colocou o stent, como é que foi esse? Então, o stent já é um tipo de cirurgia que acaba desentupindo a minha artéria. O doutor pode falar até melhor do que eu. Então, eles
meio que desentope minha artéria e coloca E tá aí. Uma malha metálica. Fica uma aí? malha metálica, sim. Tá aí, doutor. Não Tá na tira artéria. mais dele. Tá na artéria Não, jamais. principal do coração dele. Daí ele Minha nunca mais vai ter um lembrança. infarto. Não, ele passa a ter um risco menor de infarto, tá. mas ele não é isento porque é um coração que já teve uma lesão. Tá. Então, o coração claro, já avisou, já deu o aviso avisou. dele. Ele tem que tomar mais cuidado, como ele certamente mudou o estilo de vida dele. Sim, eu tenho que fazer um tratamento crônico, né, pro resto da vida, para justamente também não coagular o meu stent, né, que é um dos riscos que tem com esse tipo de cirurgia. Então, mudou muito a vida depois Com disso? certeza, totalmente. Qual que você acha que foi a maior mudança, Bruno? Primeiro que você parou de usar. Eu acho que a maior Mas também foi acho que parar de qualquer utilizar. pessoa... Você conhece alguém que tenha tido um problema como esse e continua usando? Conheço. Ah, mentira, que a pessoa tem um infarto e continua Sim, usando. sim. Gente, eu Basta- tenho uma admiração enorme pela coragem Existe dessas coragem. pessoas. Muita gente só no começo, tipo assim, você se assusta e passa ali os primeiros meses, ai, será que eu vou morrer? Ai, será que eu não vou morrer? Passou essa paranoia de medo, volta a tomar. Volta a tomar. Mesmo depois de um infarto? Sim. Olga, fala a verdade, se a cabeça do ser humano tem que ser estudada pela NASA. Porque eu falo, não, gente, porque veja bem, e hoje, essa semana, quando eu vi a história da prisão lá, imagina que você. Gente, é uma coisa que é. Por isso que eu tentei falar para o Fábio, que eu sei que ele não vai me ouvir, espero que ele ouça alguém. Porque você vai tomar um negócio que a polícia prende e fala que tem remédio para sarna. Quer dizer, isso é uma coisa do que acharam, né? Então, você imagina um monte de coisa que tem que faz mal. O negócio por si só, verdadeiro, já faz mal. E daí a pessoa continua tomando. É tão fora é uma falta de bom senso tão grande, né, Olga? Que não tem uma explicação para a cabeça do ser humano, né, Claro que menina? tem Meu Deus. explicação. Ah, tem? Tem. A primeira explicação é quando você sofre um infarto ou quando você, digamos, tem muitas consequências ruins do uso do anabolizante, você até para um pouco. Mas por que você volta depois? Porque a nossa mente maravilhosa, ela nos faz esquecer a dor e o sofrimento. Já imaginou? Então, o Bruno é mais raro do que o outro que volta, na verdade. Exatamente, porque na prática, o que acontece? Se nós fôssemos nos lembrar de tudo de ruim que nos aconteceu ao longo do tempo, a gente não estava aqui agora. Então, a própria mente se ocupa de esconder o sofrimento. Então, com o passar do tempo, a pessoa esquece o sofrimento, aí ela fala, poxa, eu estou aqui malhando e eu não consigo ficar com a musculatura que eu gostaria. Ah, quer saber? Só um pouquinho não vai fazer mal. Exatamente, Caramba, é assim hein? que funciona. Meu Deus. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que toma aquela medicação para diabetes para poder emagrecer. Ela sabe ela trabalha na área de saúde, ela sabe de todas as consequências, mas ela diz exatamente isso. Para mim, o mais importante é ficar com o corpo perfeito. Dane-se o que vem depois. Depois eu vejo. E daí, nesse caso, doutor, é muito difícil também, né? Uma transformação. O Bruno é uma raridade, então, pelo jeito. É uma exceção. O que eu vejo no consultório são pessoas altamente resistentes. Primeiro, para parar loucura antes de ter a isso, hein? consequência. Sim. E depois que tem uma consequência como um infarto e sobrevive, a pessoa passa por um momento de medo e depois parece que nada aconteceu. Ela cria coragem de novo. Doutor, eu queria falar um pouquinho das consequências mais graves, porque eu vi que elas diferem um pouco entre homens e mulheres. E são tão graves quanto, mas existem algumas coisas, alguns sinais de que a pessoa usa, e eu percebi que na mulher é muito mais latente por conta de mudança de voz e os pelos também, crescimento de pelos, alterações até nos órgãos genitais. Isso é verdade, doutor? Não tem exagero nisso? Não há exagero. Nas mulheres a gente observa aumento de oleosidade, que nos homens já é comum, nas mulheres nem tanto, aí começa a ocorrer queda de cabelo nas mulheres, que não é esperado, abscessos ou espinhas, acnes, o Bruno falou que ele teve um abscesso, mas a mulher pode ter na face, e aí mexe tremendamente. Um abscesso, nesse caso, é como se ele falou que foi bem grande. Um acúmulo de fez uma pus, cirurgia. uma Como se fosse um infecção muito mais furúnculo? grave. Exatamente. Agora Imagine isso na face da pessoa, no caso de uma mulher. Isso constrange, isso acaba com a autoestima, isso pode ser irreversível esteticamente. Então você tem queda de cabelo, você tem a questão da oleosidade, a pilificação. De repente a mulher começa a ter bigode, começa a ter barba. A voz, então, não há dúvida. Você entra numa academia, conversa com uma mulher e você percebe pela voz, ela é usuária de anabolizante, só pela voz. A alteração da voz É evidente. Não adianta dizer que não usa se tem a voz alterada. Não tem como. Aquele engrossamento de voz não é normal. Doutor, infertilidade também é verdade? Compromete a fertilidade. Mas isso tanto de homem quanto de mulher? Tanto de homem quanto de mulher. Só que a mulher pode ter alguns agravamentos. Por exemplo, ela pode ter enfraquecimento ósseo mais do que os homens, a ponto de ter fraturas.
espontâneas. Olha só. Ela pode bater levemente o braço e quebrar. Não foi uma pancada que ela tomou. Ela bateu o braço, o osso simplesmente não tem estrutura. E isso não é algo que aconteça, por exemplo, que eu preciso dos 20 anos para usar e ficar assim. Não. Com a mesma rapidez que eu cresço, os problemas também eles vão crescendo de uma forma mais rápida também? Vamos colocar aí de 3 a 5 anos, que a literatura médica mostra vários relatos, Certo. inclusive em esportistas. Tá. Você vê esportistas tendo fraturas espontâneas, tendo infertilidade, no caso das mulheres, pelo uso dos hormônios, dos anabolizantes. Quer dizer, muitas vezes não tem filhos mesmo, é por isso, e a gente não sabe, mas é por isso. Exatamente. Você falou de câncer. Existe uma relação comprovada? Totalmente. No desenvolvimento? Totalmente comprovada. A gente tem casos de câncer de fígado, que é um dos mais graves que existe, até porque o fígado é o órgão que metaboliza os hormônios no nosso corpo. Só que os hormônios naturais. Quando você coloca algo externo, sintético, por exemplo, misturado com remédio de sarna, essas coisas que a gente nem imagina, quem tem que dar conta do recado é o fígado. Ele é a nossa lixeira potente. Só que ele também tem um limite, ele começa a intoxicar, inflamar, e essa célula inflamada se transforma num câncer. Câncer de fígado é igual à morte, não tem como. Eu vou tentar um transplante, mas como a pessoa fica debilitada, fica emagrecida, então você não vai conseguir pensar num transplante para uma pessoa como essa. Então o câncer de fígado é muito comum. No coração, o infarto e a hipertrofia, o músculo cresce mais do que deveria e entope o coração. Lembrando que o coração tem cavidades internas, por onde passa o sangue. O que eu vejo muito em cirurgia que tem me assustado nos últimos tempos é você vai operar pessoas que foram fisiculturistas e você vê um bloco de músculo que parece que você está palpando pedra. Nossa, doutor. Eu já perdi pacientes em pós-operatório devido a essa complicação. Você corrige cirurgicamente e ele não suporta as primeiras horas, porque a mudança é muito brusca. Meu Deus! Então é muito sério isso, essa conscientização. Derrame cerebral, abscessos no braço, de repente começa uma espinha, essa espinha se transforma numa bola, um furúnculo, e a pessoa pode perder o membro. Tem que amputar o membro superior. Você imagina o que é isso? Até pela infecção da aplicação mesmo. Porque isso é injetável, é intramuscular. Eu ia perguntar né? isso, não existe comprimido? É sempre injetável? Tem os dois, tanto comprimido quanto injetável. Mas o que age mais rápido, que o pessoal quer pressa, é o injetável. Então o pessoal não tem paciência de tomar porque daí você já coloca no lugar certo para crescer mais aquele lugar, é mais ou menos isso? Na verdade, não tem nada a ver? Não tem essa coisa de localizada. Quando o pessoal toma localizada, ele já não toma esteroide anabolizante, eles tomam aquelas vitaminas ADE, Sintol, que são são vitaminas para cavalo. Meu Deus do céu! E tem muitos casos de óleo mineral, que o pessoal aplica óleo mineral. Tem até um rapaz que está sempre na televisão, né? Tem um rapaz que está sempre na televisão, todo inflamado, porque aquilo ali já vira uma encapsula, né? Não absorve. Aí aquilo ali fica uma bola de pus. Você fala de óleo mineral normal? Óleo mineral mesmo. Óleo mineral mesmo. Meu Deus, as pessoas estão enlouquecendo, né, doutor? Totalmente. E o injetável, a absorção é mais rápida. Uma coisa que também não estou condenando, não estou julgando, mas a gente tem visto muitas mortes em academias de pessoas, nossa, mas o cara era tão saudável, não sei o quê. Isso pode ter alguma coisa, da experiência que você tem, você acha que tem muito a ver quando a gente vê notícias na TV de que uma pessoa morreu malhando? Pode ser o que aconteceu com você? Por conta do uso de algo inadequado? Com certeza. Pode ser que a pessoa também tenha uma predisposição, alguma coisa que a gente não sabe. Pode acontecer, mas não é o comum. Agora, quando você vê que é um cara que já é muito malhado, já tem aquele corpo fora do normal, demais. Essas coisas, pode ter relação com certeza. Bruno, com certeza. Você que é experiente nesse assunto, a gente pode dizer que é impossível ter um corpo como o desses atletas fisiculturistas que participam de competições e tudo, sem tomar nada? Nosso corpo foi feito para chegar num Schwarzenegger, por exemplo, sem nada? Não. Não existe, né? Não, a gente não consegue chegar nesse nível de forma natural. A gente pode ficar muito bem, mas não chega naquilo nunca, nem homem nem mulher, né, Bruno? Até o muito bem também varia de pessoa para pessoa, porque a gente tem o fator estético, genético. Então, por exemplo, você pode crescer um pouquinho, ela já pode crescer muito, eu já fico intermediário. Mas ninguém chega naquilo ali. E tem pessoas que nem respondem ao treinamento. Certo. Existem as pessoas que respondem muito bem, que vai crescer muito, e tem pessoas que vão ali treinar mesmo pela saúde, pela melhora cardiovascular, pela melhora da circulação e de outras coisas, mas não de ganho de massa muscular. Daquilo que a gente vê, não.
A maioria dos campeonatos, aqueles níveis já são com uso de esteroide anabolizante mesmo, não tem como chegar naquele E, ô nível. Bruno, com a experiência que você tem como educador e como atleta, o que você acha que poderia ser feito? Eu, na minha opinião, não sou nem uma coisa nem outra, mas o que a gente vê, eu acredito que falta não só uma fiscalização mais forte, mais rígida nas academias. Eu acho que hoje é tudo muito livre, entendeu? Então, eu vendo como alguém que sempre fala sobre isso. Então, eu acho que as coisas são muito liberadas dentro da academia, embora todos os esforços para conter a compra, eu acho que isso ainda é muito disseminado dentro das academias. Tanto que sempre fazia isso na academia, o menino falou a mesma coisa. Como educador e como atleta, o que você acha que pode ser feito para que as próximas gerações não sofram a consequência dessa busca por esse exagero, Bruno? O que você acha que falta? Olha, parece besteira que ninguém faz hoje em dia mais, mas eu acho que aquelas campanhas que tinham nas escolas, no ensino fundamental, ensino médio, que tinha ensinava até como usar camisinha, ensinava o porquê tinha que lavar a mão, o porquê tinha que escovar o dente. Isso daí, pelo menos na minha criação, ajudou muito. O flúor na escola, aquela coisa tudo, tinha tudo. O básico do básico. Tem gente que acha que é ridículo. Essas campanhas nas escolas, que hoje não tem mais, eu acho que fazia super diferença. Principalmente se fossem pessoas que já aconteceu alguma coisa para dar de exemplo ainda. Eu acho que isso é uma coisa que precisa realmente ter. Que hoje os governos não investem mais nisso, né? Eu acho que porque a internet, a gente terceirizou muito essas coisas, esse papel para a internet, da informação. Só que a gente se esquece que a desinformação na internet, ela é tão acessível quanto. E existem riscos de que ela se torne ainda mais acessível, né? Agora, da parte adulto, eu já acho um pouco complicado mesmo, por conta que quem divulga mais, quem faz mais apologia, são normalmente atletas profissionais da área da saúde, digitais. E os influenciadores que acabam até vendendo esses produtos como que vai fazer um milagre na vida deles para ganhar dinheiro. E isso, querendo ou não tem uma fiscalização que vai impedir de fazer isso. Na verdade, hoje em dia até o conselho, tanto da medicina quanto acho que da educação física, da psicologia, tem muita gente falando besteira na internet e os nossos conselhos também não vão para cima proibir. Então, quer dizer, fica mais difícil ainda recorrer à justiça, essas coisas. Eu acho que difícil. É tentar combater com informação boa informação, mesmo. né? Não tem jeito. Porque, doutor, a gente acaba vendo... A última vez que nós conversamos, nós falamos muito no aumento do número de pessoas morrendo por conta de infarto. Nós falamos muito sobre isso, que é uma realidade também. E que se a gente começar a escarafunchar muito, vai começar a ver que existem essas ramificações também. Porque hoje, até você fazer uma academia, você ir para a academia, já é moda entre a molecada, que já é uma competição ali entre eles. E, consequentemente, você quer crescer mais. Quer dizer, existe essa cultura ao avesso que faz com que o corpo seja a coisa mais importante e, consequentemente, você tem visto as pessoas morrendo cada vez mais cedo. Eu acho que até falta humanização por parte dos profissionais de saúde. Alguns profissionais, é verdade. Eu ouço isso no consultório, alguns pacientes dizem assim para mim, eu fui num determinado profissional, ele falou que eu sou obesa. Então, esse termo, às vezes, faz a pessoa... O que ela faz? Não, então, peraí. E se falar obesa, tudo bem, porque vai falar, você está muito gorda mesmo, né, doutor? Ou muito gorda, já mata de uma forma depreciativa. O que a pessoa vai? Ela vai entrar na academia, mas ela quer o resultado para combater aquele estigma. Então, aí ela vai apelar para essas supostas opções rápidas. E ela entra numa rua sem saída. E, doutor, no caso da nossa saúde, a recomendação mesmo é não cair nessa onda, mas hipótese alguma, né, doutor? Usar para fins estéticos não se recomenda. Você pode crescer a tua musculatura com uma dieta melhor, com um treinamento melhor, quer dizer, é ter paciência para ter o resultado. E mais do que tudo, Keila, respeitar o seu limite. Nem todo mundo consegue chegar num patamar igual ao outro. Depende da tua genética. Você quer ver um exemplo muito típico? Abdômen tanquinho. Aquela história dos gominhos e da divisão da barriga. Isso é um sonho de consumo, não é? Mas a cirurgia plástica já resolveu isso, né, doutor? Que até isso eles estão conseguindo fazer. Estão criando, desenhar o tanquinho. É melhor desenhar o tanquinho do que tomar esse negócio, porque depois... Você já viu o desenho depois, como é que fica depois que engorda? Exatamente. Você já viu? É um horror, mas tudo bem, pelo menos você faz, já ficou satisfeito, já viu que não vai dar certo e para com essa bobagem. E o mais importante... Porque não adianta falar para não fazer, né, doutor? A ciência já mostrou que poucos vão ter abdômen tanquinho. Isso é uma questão realmente de uma estrutura genética que você tem, de uma característica de fibra muscular que você herda e que com o exercício você aprimora.
Mas a pessoa acha que não, todos podem ter. Então, aí a pessoa apela para coisas que não são saudáveis. E daí, Olga, para mudar essa pessoa, é só mudando a cabeça da pessoa, né, Olga? Exatamente. E muitas vezes só depois que ela tem consequências muito horríveis na vida dela, que ela pode parar para refletir e pensar se vale a pena ou não. Então, tem aquelas pessoas que falam, já passou, vou voltar e tudo bem. Mas tem muitas pessoas que, depois de terem várias sequelas, elas falam, agora eu paro. Mas elas param além do tempo necessário, que elas nem deveriam ter começado. Então, o que nós precisamos hoje, né, é que as pessoas se conscientizem de que o importante é ter saúde. É o que eu falo sempre lá no consultório, né? Você quer chegar a velhinho, saudável? Começa a cuidar de você agora. Se alimente bem, faça atividade física, cuide da sua mente. Ou seja, tem uma série de coisas que você pode fazer para você chegar saudável lá no final da vida. Mas o que acontece? A maioria hoje nem vai chegar na terceira idade, né? Justamente por quê? Porque está indo além dos limites do seu corpo e em algum momento o corpo vai dar um sinal, né, de que está tudo errado. Então, ter um infarto, tem pessoas que até têm um infarto e voltam, como o Bruno falou. Exatamente, exatamente. Então, as pessoas não têm, muitas vezes é falta de informação. Agora, sabe uma coisa que eu acho, Bruno, falando dessa coisa tentando buscar saídas, né? Deveria ter uma fiscalização maior na internet também. Porque você vê, hoje, a foto ela pode virar... Você pode fazer o que você quiser numa foto, né? A inteligência artificial, sem a inteligência artificial, você tem programas que já mudam a pessoa e que você não sabe nem quando você vê a pessoa pessoalmente, nem é isso. Então, essa fiscalização também, para que não houvesse essa ilusão, a gente tem, olha só essas fotos grandonas aí que o pessoal está colocando, que a gente sabe que está muito fora da realidade e que, na verdade, como não é permitido, mas ao mesmo tempo né? Porque você tem concursos, né, doutor? Quer dizer, aquela permissão que não é, aquela proibição que não é proibição, que o Bruno está explicando. Você não fica desse jeito sem nada. Mas o concurso te pede isso, a competição te pede isso. Quer dizer, no fundo, todo mundo sabe, né? E quando você fala de uma prisão como essa também, no fundo, as pessoas já sabem o que acontece. É um círculo vicioso por conta do dinheiro, né, Bruno? Sim, e tem um detalhe muito importante para quem usa esteroide anabolizante, que a gente tinha falado antes, que é a questão da abstinência. Como qualquer outra droga, há o hormônio da abstinência. Mas é uma abstinência porque você começa a se enxergar de forma errada. Como assim, Bruno? Porque você se olha no espelho, você não se vê grande, e aquilo te influencia a tomar mais e mais e mais. E tem um detalhe, a pessoa que para, ela vai perder os resultados muito rápido. Como eu perdi. Eu infartei com 105, hoje eu tô com 90. Perdi 15 quilos. O que acontece? Mas você tá bem, Bruno, né, doutor? Porque eu ainda treino e tal, ainda né? consegui conquistar uma estrutura. Mas eu emagreci. Imagine uma pessoa que está começando, ela ganha 5, 10 quilos, igual o menino ganhou. Falou, de repente ele vai, para de tomar, perde os 10 quilos em 2 meses. Mais rápido do que ele precisou de quando ele estava tomando. O que acontece? Ele vai olhar no espelho, tô magro, preciso voltar a tomar. Aí isso vira um ciclo vicioso também de querer tomar, um vício mesmo. Exatamente, para não perder os ganhos. Meu Deus. A gente costuma falar no meio do esporte até que o corpo é emprestado. Enquanto você estiver utilizando, está tendo efeito. Parou de utilizar, acabou o efeito. Que é o natural de tudo, né, doutor? Sim. Você tá, por isso que quando se você não se alimenta bem, você vê o péssimo resultado daquilo no seu dia a dia. Não só fisicamente, mas também internamente. Quer dizer, é o natural do corpo da gente. Responder àquilo que você está fazendo. Eu acho que o impacto da autoestima que é o grande problema. A pessoa não consegue imaginar que ela possa ficar um período sem, e aí o corpo vai mudar. Então, o que ela faz? Ela usa, achando que ela vai criar um empilhamento. E, Bruno, como você lidou com isso para você não voltar? Então, foi só o medo mesmo de morrer que não te deixou voltar? Não. Além do medo, quando eu saí, eu tive essa resistência, essa negação de não foi culpa do esteroide anabolizante. Eu queria colocar a culpa em tudo. Menos no que era. Mas só que eu entrei nesse conflito e eu comecei a pesquisar. E nessa pesquisa eu achei um doutor de endocrinologia dando uma palestra. E no final da palestra, né, depois que ele falava de uso de esteroide anabolizante, ele deixou o contato dele. Eu peguei o contato dele, mandei mensagem, contei minha história para ele. No mesmo dia, assim, foi incrível. Ele me respondeu,
me convidou para conhecer o grupo dele de estudo de endocrinologia do exercício, que é o pessoal da Unifesp. E eu entrei pro grupo, contei minha história e eu comecei a aprender, eles começaram a me mostrar os estudos. E ele te provou por A mais B que era isso mesmo, meu filho. Ele começou a me mostrar que o que eu sabia, na verdade eu não sabia de nada, era tudo errado e eu comecei a reaprender sobre tudo que era de esteroide anabolizante, eu comecei a pegar estudo, comecei a discutir casos, porque eles recebem pessoas que têm problema com efeitos colaterais lá para tratar. Então, Bruno, no seu caso, na verdade, é a palavra mágica que pode mudar a vida de uma pessoa, a conscientização. Exatamente, que é justamente o que eu tento fazer hoje, né? Conscientizar as pessoas a não utilizarem realmente, porque não existe dose segura, não existe nada seguro. Nem até com um especialista para reposição hormonal, não está livre 100% dos efeitos. O médico tem que ficar em cima controlando. Então, há um risco sempre. Iminente. O pessoal tem que entender que eu costumo dizer assim, os ganhos não são maiores que os danos. Os danos são sempre maiores. Porque você pode perder o mais importante, que é a vida. Né? Doutor Edmo, obrigada por você estar aqui com a gente. Olga, obrigada. Bruno, obrigada demais. É uma honra ter você aqui e eu estou muito feliz. Você conte com a gente com tudo que você precisar para disseminar esse lado bom, que é que você é um homem bonito, tá bem, né, doutor? E mostra que não precisa. Então, é um exemplo daquilo que pode ser feito no dia a dia. As mulheres serem bonitas também, se sentirem bem, com saúde e com a possibilidade de ficar velho e bem. Né? Porque eu falo, não adianta nada se acelerar e você, com a expectativa de vida tão grande, você perder a vida buscando uma coisa que está ali tão perto de você, que é a saúde, que no fundo buscam isso, mas estão buscando de maneira errada, pelo desconhecimento ou até pela ousadia, muitas vezes, de falar, não, porque isso não vai acontecer comigo. Então, é um grande exemplo, fiquei muito feliz mesmo de ter você aqui hoje, para que você, na tua casa, entenda mais do que nunca, é o que a gente procura mostrar para você aqui toda semana, trazendo assuntos tão importantes, de que a necessidade de nós aprendermos a viver, para podermos viver melhor, é o mais importante. A gente sempre fala aqui, se Deus tem nos dado a expectativa de vivermos mais, precisamos buscar caminho para vivermos melhor. E a informação é que faz com que cada vez mais a gente se aproxime da maneira certa de viver. Não existe uma receita daquilo que é o melhor para você, mas existe a receita do que é o pior. Porque o pior, ele traz consequências graves para a vida de todos nós. E as nossas atitudes é que vão fazendo com que cada vez mais a gente busque os caminhos melhores. Então, você precisa tomar cuidado com aquilo que você vê na internet, porque quando você busca conhecer as pessoas que você viu a foto, que você se espelha, que você quer igual, que você quer ganhar o campeonato, você vai ver que elas não são reais. Primeiro, que muitas vezes as fotos são modificadas. Segundo, que você está vendo, com o exemplo de quem passou por isso, como é que esse corpo é alcançado. Vale a pena? Essa é a minha pergunta para você. Nós estamos aqui para vivermos melhor, vivermos mais tempo e sermos felizes. Então, busque caminhos para que realmente você encontre essa felicidade, em primeiro lugar, gostando de você. Quando você gosta de você, quando você se ama, você vai gostar do que você vê no espelho. E você sempre vai ter a certeza de que pode melhorar. Mas você pode melhorar com consciência. Por isso que nós falamos sobre isso com você hoje e vamos continuar falando até que isso entre na tua cabeça para que você possa ser feliz de uma maneira saudável. Um beijo para você, a gente volta amanhã às 2h da tarde.